Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TVja. Vocês podem ver que eu já tenho uma taça aqui do meu lado, ela ainda está vazia, mas até o final do programa eu espero que isso mude. Arnaldo, quem temos aqui conosco como nosso convidado especial? Bom, a gente tem uma pessoa muito importante no mundo do vinho. Ele é dono de um dos catálogos mais charmosos que tem no Brasil. Aliás, ele não é dono de uma, mas de duas importadoras, né, que trazem uma seleção muito especial. Originalmente, esse engenheiro mecânico se dedicava somente a máquinas de torrefação de café, negócio que ele mantém até hoje. Mas, para nossa sorte, ele enveredou pelo mundo do vinho, se tornou um apaixonado. Primeiro ele comprou uma importadora que já existia, a Mistral, né, que se desdobrou em uma caçula chamada 20 há 10 anos já, minha gente. E, entre outras coisas, esse homem tem entre os seus gostos pessoais ser devoto do imperador francês Napoleão. A gente tem o prazer de receber aqui Ciro Lilla, Ciro de Campos Lilla, que fala sobre esses e outros assuntos, até os mais difíceis, impostos de vinho. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar então pelo tema mais espinhoso agora do mundo do vinho, esse aumento de impostos no vinho. O que isso muda para as importadoras? Bom, o aumento implica em um aumento de 10% no preço do vinho. Nessa semana, o ministro Miguel Rossetto anunciou no Rio Grande do Sul que esses 10 virariam 5. Não saiu decreto nenhum ainda, mas o problema é que esse aumento veio numa hora muito ruim, porque nós tivemos 60% de desvalorização da moeda. Então o vinho já tinha importado, já tinha aumentado 60%, em cima disso vem mais 10%. 10% para o vinho de mesa, porque para o vinho do Porto é 20% e para os destilados é 30%. Então para o destilado e para o vinho do Porto é uma catástrofe, né? 20%, 30% em cima dos 60% da desvalorização, é terrível. Isso você já sente uma diminuição no consumo ou não? Bom, eu sempre digo que o vinho, nesse aspecto, é privilegiado, porque tem tamanha variedade que você gastando a mesma coisa, você trocando de produtor, trocando de região, ou trocando dentro do mesmo produtor, você pegando uma linha mais barata, você gasta a mesma coisa e pode continuar bebendo bem. Então tem uma saída. Então o consumo em número de garrafas eu não acredito que tenha caído. O preço médio da garrafa, sim, é como era de se esperar, né? Os donos de restaurantes, os revendedores de vinhos, supermercados, lojas, enfim, eles ligam pedindo por preços mais em conta no catálogo? Eles estão procurando esse nicho mais em conta? Dia e noite. É a única coisa que eles procuram, então. O que o importador... Bom, então é a velha história. O restaurante e o lojista pressionam o importador, que pressiona o produtor. Então, nós, importadores, estamos buscando vinhos mais baratos, de preferência dos próprios produtores com quem a gente já trabalha. Então, nós temos conseguido. O Catena, por exemplo, um vinho que ele só tinha na Argentina, ele vai vender para nós, estou dizendo em primeira mão aqui, deve ser lançado daqui a uns 20, 30 dias. E assim, vários outros produtores estão fazendo vinhos que normalmente vendem no mercado interno, estão exportando, para a gente poder enfrentar essa situação. Ciro, fala um pouquinho então melhor, que Catena é esse olha, que as pessoas vão ficar ansiosas, é um grande produtor, tive a oportunidade de conversar mais de uma vez com ele, né? E que linha que é essa especificamente? Porque você já traz Catena, então, né? O Catena é um exemplo clássico do que o produtor, do que o consumidor tem a fazer de melhor. Ele é um produtor super renomado, produz muito bem, tem pesquisa, tem os melhores vinhedos, então ele tem uma linha grande. Então ele tem desde o Nicolás Catena, que é um vinho de uns R$800, aí tem o Catena Alta, o Angélica, o Catena e o Álamos. Todos esses vinhos são bons dentro da sua faixa de preço. Então aquilo que eu estava falando, o que está acontecendo no restaurante, por exemplo. A pessoa bebia Catena Alta, passa para o Angélica, bebia Angélica, passa para o Catena, bebia Catena, passa para o Álamos. Mas abaixo do Álamos não tinha nada. Mas na Argentina nós sabíamos que tinha um que chama Estiba Uno. O Estiba Uno é então esse que você está trazendo? Esse que nós vamos trazer, que deve chegar daqui a uns 30 dias. Agora, esse Estiba Uno, ele tem o quê? Malbec deve predominar? Quais são as uvas? Nós vamos trazer um Malbec, um Cabernet,
um rosé, produzido de Malbec, um chardonnay e um vinho doce, suave. O Arnaldo pergunta da uva, eu pergunto do preço. Quanto vai custar, mais ou menos? Ele vai custar por volta de R$45, R$42, R$45, mas é uma catena, né? Claro. E entre os países produtores, tem também alguns países que se saem melhor na crise porque tem produtos mais em conta quando chegam no Brasil? Bom, o Chile e a Argentina tem duas vantagens. Não tem o imposto de importação e o frete é muito barato. O Chile não tem o imposto de importação, mas o frete é caro, porque, embora seja perto, tem que descer, virar o cabo e subir de novo. Então é um trajeto longo. Então aí você tem Chile e Argentina, sempre é fonte de bons vinhos a bons preços. Na Europa você tem Portugal, tem no sul da Itália, sul da Espanha, a França já é mais difícil. Então você tem, agora o mundo inteiro hoje em dia, esses países produtores, tem regiões onde se produzem vinhos de preço mais baixo, né? Então a crise não é só no Brasil. No Brasil é mais acentuada, mas o mundo inteiro também em crise. Então os produtores têm convivido com isso há algum tempo, né? Agora, você faz uma conta aí, você disse o seguinte, 60% por causa do dólar, de desvalorização, e a gente vai ter pelo menos 5% aí de aumento previsto pelo ministro. Hoje é 10, né? Hoje 10. E aí, a minha pergunta é, independente disso, o vinho é caro no Brasil. Por que o vinho é tão caro, Ciro? Olha, quem ganha dinheiro com vinho no Brasil é só o governo. E como a carga tributária é tão alta, o que acontece? O importador não pode cobrar muito porque já sabe que é caro. O restaurante, em outros países, na Europa, na Itália, por exemplo, o restaurante multiplica por 3, por 4 o que ele paga. Aqui é 70% a 100%. O lojista, ele tem uma margem de 30%, que é para gerir a loja e sobrar alguma coisa para ele, que é muito menor do que a margem que teria nos Estados Unidos ou na Europa. Então, a realidade é essa, a carga tributária é tão grande que só o governo realmente faz dinheiro. Na Mistral, por exemplo, de longe, mas de muito longe, a maior despesa que nós temos é imposto. Imposto. De muito longe. Quer dizer que quando eu e Helena, você estamos tomando um vinho aqui hoje, o preço que vai aqui dentro vai para o governo. 70% mais ou menos vai para o governo. Entendo. É um absurdo. E aí, por isso que eu acho absurdo você aumentar, escolher justamente o vinho que já paga tanto imposto para aumentar mais ainda, né? Vinho bom vai começar a dar ressaca, não vai ter jeito. Ou você bebe para esquecer essa carga tributária, né? Agora, Ciro, quando surgiu essa paixão pelos vinhos? Como foi essa história? Foi de uma forma muito inusitada. Eu tomava vinho, assim, quando ia a restaurante e tal, sem nenhum interesse especial, até que recém-casado, num sábado, nunca vou esquecer, eu fui na Livraria Cultura às 2 da tarde. Comprei o Larousse de Vin. Larousse é uma enciclopédia de vinhos. Imagina, você começar a ler um assunto através de uma enciclopédia. O fato que eu comecei a ler às 2 da tarde, às 7 da noite eu era louco por vinhos. Nunca mais essa paixão me deixou. Quando eu me tornei profissional, quer dizer, comecei a importar vinhos, eu tinha realmente medo que a paixão me deixasse. A paixão pelo vinho. E não só ela não me deixou, como nasceu a outra paixão, a paixão pelo negócio do vinho. Que o governo faz o possível para acabar com essa paixão, mas ainda não conseguiu, porque não é só a carga tributária. A burocracia é inacreditável. Você, de cada vinho que você importa, você tem que tirar 2 garrafas para análise do Ministério da Agricultura. É o único país do mundo que tem isso, né? Então você imagina, chega um container, você tem que comunicar ao Ministério da Agricultura que escala o fiscal para ir no container, abrir, pegar 2 garrafas de cada vinho, aí manda para analisar em Jundiaí, faz o laudo e aí você vai vender o vinho. Nenhum lugar do mundo tem isso. E mesmo para vinhos caros, assim? Para vinhos caros você faz cada 3 anos. Depende, não é pelo vinho ser caro, pela quantidade. Para vinhos de pequena quantidade você faz cada 3 anos. Vinhos normais você faz todo ano. Então é só um exemplo essa burocracia. Tem um monte de burocracia, né? Você quer, por exemplo, o rótulo, o teor alcoólico e o volume da garrafa tem que vir no rótulo da frente, no rótulo frontal. E hoje em dia a tendência no mundo inteiro é fazer um rótulo mais clean. E você põe essas informações no contrarótulo. Aqui não, aqui tem que ser no rótulo. Então, você vai reparar que muita garrafa de vinho da Mistral, embaixo do rótulo tem um sticker, um adesivo com o teor alcoólico e o volume da garrafa, que todo mundo já sabe que é 75 centilitros, mas tem que colocar, né? Entendo. E
esse encaminhamento da paixão virar negócio foi natural para você? Como que você chegou até a Mistral? Mistral é uma importadora que existia desde 74 e você comprou, né? Então, a Mistral foi fundada em 74 por um francês, Gerard Vaillant, que é nosso grande amigo ainda hoje, né? Ele, depois de 10 anos, ele resolveu vender a importadora. Ele vendeu para os Alonsos, da Norton Publicidade. O Geraldo Alonso, ele comprou a importadora Mistral e uns 3 ou 4 restaurantes. Ele era apaixonado pela gastronomia. Mas ele morreu repentinamente dali a 4 anos. E os filhos não tinham nem interesse, nem particularmente gostavam de vinho. Então, se você gostando de vinho e tendo interesse já é difícil, você não tendo, então é impossível. Então, eles começaram a perder dinheiro, resolveram fechar ou vender. Então, aí um amigo meu, que era fornecedor deles lá na Norton, ficou sabendo, me procurou, falou, vamos comprar? Eu falei, você está louco, já trabalho que nem um louco na fábrica de máquinas. Ele falou assim, nunca vou esquecer, ele falou, não, nós vamos fazer um negócio com muito prazer e pouquíssimo trabalho. Eu falei, então vamos, né? Um ano depois, meu amigo quis sair, porque viu que tem muito trabalho, né? É uma coisa apaixonante, mas dá muito trabalho. Queria falar agora das horas vagas. Que vinho você toma na sua casa quando você quer beber um bom vinho? Então, a minha marca registrada é não ter um vinho preferido. Acho que a graça do vinho é justamente a variedade. Então, e tem 2 circunstâncias. Antes, quando eu bebia vinho para degustar, etc., então eu escolhi o vinho pelo vinho em si. Mas depois, hoje em dia, eu escolho de acordo com a comida que vai ter. Então, eu sei o que vai ter de comida, vou na adega e escolho um vinho, mas não tenho preferido. Nos tintos eu não tenho preferido. Nos brancos eu diria que eu tenho o Borgonha Branco, é o meu preferido, e a minha uva preferida é a Chardonnay. Gosto das outras, mas a única preferência que eu tenho é no branco, Chardonnay, em particular da Borgonha. E que tipo de Chardonnay? Mais amadeirado, menos amadeirado, Novo Mundo? Não, Chardonnay é estilo da Borgonha, um corpo médio, com um pouquinho de madeira, não muito frutadinho, de um bom corpo, que mostra que passou pela madeira, mas sem uma marca muito forte. Mas é a única preferência que eu tenho. E eu não dispenso o branco antes do tinto, né? É que a gente tem um vinho aqui que o Ciro trouxe pra gente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa garrafa, né? Então, esse vinho é um caso daqueles que eu estava falando dos vinhos, dos produtores fazerem um vinho para nós. Esse vinho é produzido por um dos melhores produtores chilenos, o La Postoli. O La Postoli produz, entre outros vinhos, o Clos da Pauta, considerado o melhor vinho do mundo pela Wine Spectator. Então é um ícone no Chile. E não é um vinho barato. Então, nessa situação, nós conversamos com o dono da vinícola e pedimos para ele produzir um vinho para o mercado brasileiro para esse momento. Então, ele produziu esse Dalamel. Dalamel é o sobrenome do pai dele. Então, ele tem uma linha nova, que também já é produto da crise aqui no Brasil, a linha Dalamel que está indo muito bem. Tem o tintos Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Branco Sauvignon Blanc e Chardonnay. Tem garrafa inteira, meia garrafa e um quartinho. Quartinho também é uma coisa interessante. Essa garrafa de 187 ml, que dá aí 2 copos de vinho, né? Então é um bom quebra-galho. Você vai no restaurante, se está só um casal, antes do tinto você pede um quartinho de branco. Ou então se está sozinho no almoço, você pede um quartinho. Então tem essa linha da Lamel. Esse é um Carmener. Esse é um Carmener. Vamos provar? Vamos. Tá aqui a... E vinho sem rolha hoje já não assusta mais ninguém, né? Você faz a prova, Ciro? Sem rolha... Sem rolha de cortiça? Olha, cada vez mais os vinhos vêm com... Desculpe, eu servi primeiro. Imagina. Cada vez mais os vinhos vêm com screw cap. Mas eu acho que a rolha de cortiça vai permanecer sempre para os grandes vinhos porque tem uma tradição, né? Tecnicamente, não tem vantagem nenhuma mais a rolha do screw cap. Isso aqui parece uma coisa simples, parece uma rosquinha simples, mas tem os micro furinhos, etc. Então simula o papel da rolha de cortiça. Vamos só ver a garrafa. Dá para pegar? Aqui. Dalamel. Dalamel Carmener. Saúde. 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 Vamos provar. Então, um novo vinho, um vinho de entrada que sai a um preço razoável. E 45, você falou isso? Não, 45 é o Stiba Uno do argentino do Catena. Esse aqui sai mais ou menos uns 75 reais. 75, então já é um vinho de um padrão superior. É.
Tem algumas coisas boas que a crise traz pra gente, então. Então. E nós estamos buscando vinhos novos, vinhos mais baratos, de produtores de todos os países, Portugal. Os produtores têm sido bem receptivos. E alguns fazendo o vinho pela primeira vez para nós. Às vezes o vinho que eles nem têm, então é um projeto novo para nós aqui no Brasil. Agora, Ciro, você tem, assim, você não tem uma preocupação de ter os maiores Borgonhas, os maiores Bordeaux, mas você tem um catálogo muito charmoso. Você tem o Vega Sicília, você tem os Barolos e outros vinhos do Gaia, tem champanhes magníficos. Como que é feita essa seleção? Você está na linha de frente? Quem seleciona para você? Claro, não estou falando nem dos ícones, mas quem faz esse trabalho? Na verdade, quem sempre fez esse trabalho fui eu mesmo, porque eu acho que eu tenho uma vantagem interessante. Eu acho que eu tenho o nariz e o paladar universais. Aquilo que eu gosto, todo mundo gosta, porque nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tem um paladar muito particular e o que ela gosta, a maioria não gosta. Então eu sei há muito tempo disso e eu tenho essa paixão. Agora eu tenho mais vinhos do que deveria ter. Porque, 2 importadoras. Mas é uma fraqueza. Se o vinho é bom, o produtor é simpático, é um negócio familiar, etc., eu não resisto. Vou falar a verdade, já não adianta eu mentir. Eu não resisto e acabo trazendo o vinho, né? E eu sou muito fiel a esses produtores que estão conosco. É muito difícil sair um produtor da Mistral ou da Vinci. É verdade. É porque o segredo é que não tem segredo. A gente fala a verdade, paga em dia, não promete mais do que pode fazer. Então isso a longo prazo, você acaba tendo bastante prestígio com o produtor, né? E numa época de crise, então eles ficam apavorados de não receber. Então a Mistral e a Vinci são um porto seguro para eles. Você estava comentando nos bastidores, Ciro, que vai ter um clube de vinho da Mistral, é isso? Como vai ser? Isso não era para eu falar. Olha, 2 novidades, Helena, muito bem. Nós temos um site na internet que é muito bom e a gente vende bastante pela internet. E dentro de uns 3 meses nós vamos ter um clube de vinho. O clube de vinho é uma coisa, a faca de 2 gumes. Você embarcar às cegas no clube de vinho, você está fazendo muito o jogo do dono do clube de vinho, que mais ou menos, entre aspas, empurra o que ele acha mais interessante. Nós pretendemos fazer um clube de vinho com os vinhos que nós já temos no nosso portfólio. Então é oferecer uma oportunidade dentro daquilo que nós temos, que já é conhecido como coisa de qualidade, uma coisa bem confiável. Então, 2 novidades aí. E quando deve começar a funcionar, né? A gente imagina daqui uns 3 meses. Ah, rápido assim? É. Porque você tem ali às vezes umas liquidações na internet, são muito rápidas. Você põe uma coisa em oferta, eu já tentei comprar... Não, mas você pode insistir, porque é o seguinte, agora nós estamos fazendo, nesse momento está tendo uma, que é uma verdadeira loucura. Tem vinhos de dólar a 0,99, vinhos de dólar 1,59 e vinhos de dólar 1,99. Grandes vinhos, os vinhos que normalmente estão, o dólar nosso está 3,79. E esses estão nesse dólar. Então, imagina, 0,99. Então a gente lança um pacote, aí quando vai acabando vem outro pacote. Então o que precisa é ficar atento. Mas tem muito, muito vinho e muita variedade. Agora acaba mesmo. Porque tem vinho também que são 3 garrafas, tem vinhos que tem maior quantidade, mas tem vinho que tem 1 garrafa, 2 garrafas, a ponta de estoque mesmo. Mas você tendo paciência, agora, é que tem gente que fica, põe a secretária, escala a secretária para ficar meia-noite do dia que vai começar, e já liga, é uma loucura, é uma loucura. Arnaldo, estamos chegando no fim, mais uma pergunta para o Ciro. Olha, eu queria saber então, bom, só vou mostrar aqui, tem um livrinho do Ciro maravilhoso, né, que é Introdução ao Mundo do Vinho. Eu até queria saber por que você não escreveu mais, que esse livro é uma delícia. Eu estava relendo agora, de 2004, né? Tá relendo, uma delícia, super bem escrito, uma coisa de escrita de apaixonado, não tem nenhum pedantismo, né? Tem muita gente chata no mundo do vinho. E eu queria te perguntar 2 coisinhas rápidas para encerrar. Uma é sobre vinhos brasileiros. Você só tem, acho que, uma representação no catálogo. Isso, que é o Valontano. Só esse? Você não pretende ampliar? Meu primeiro compromisso é com o Valontano. Quando eu vender tudo que ele pode produzir, eu vou pensar num segundo. Tá. Então, nós estamos indo muito bem com ele.
mas ainda não chegou esse momento de pegar mais um. E a última pergunta é o seguinte, hoje todo mundo tira foto, tem aplicativo e tal. Você acha que existe uma ostentação do vinho na internet? Todo mundo quer botar sua fotinho e tal? E tem uma exibição? Eu acho que tem, mas eu tô longe disso, eu não tô no Facebook. Você passa longe, você então, nem olha. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo, com a comida também, né? Para mim é um pouco inusitado, mas é bastante comum hoje em dia. Acho que na verdade as pessoas querem, não sei se querem ostentar, ou às vezes sim, mas muitas vezes querem partilhar, achar um vinho interessante e tal. Então eu vejo muito isso. Especialmente as pessoas quando bebem vinho que eu estou oferecendo, fazem muito isso. Vai dizer, está bebendo um vinho oferecido pelo Ciro Lila da Mistral, etc. Que bacana. Mas eu não posso dizer que seja particularmente ostentação. Bom, no Facebook você não está então, mas de olho no site da Mistral, vale a pena ficar para saber de todas as promoções? Vale, nesse momento aqui até o final de março, vale muito a pena. Então tá ótimo, Ciro, eu queria agradecer a sua presença, foi uma delícia o papo, uma delícia o vinho. Arnaldo, obrigada também. Obrigada a você que nos acompanhou hoje no Bons de Garfo, falando sobre vinho com o Ciro Lila, da Mistral e da Vinci. Para saber mais informações sobre gastronomia, sobre vinho, sobre preços e promoções, é só entrar no site da Veja São Paulo e também no blog do Lorenzato. Obrigada e até semana que vem.